Então, nós estamos aqui observando e observamos que, além da luta, que algumas vezes os discípulos travavam ali a resistência dos fariseus, saduceus, eles também de vez em quando tinham resistência em questão de pregar o evangelho para os não-judeus. E é interessante que observamos no capítulo anterior que Deus faz as coisas tudo certinho, porque Deus já prevê o que vai acontecer depois. Então, todo aquele processo, a visão de Pedro, a visão de Cornélio, né, todo o processo que Deus foi destrinchando no capítulo 10, Deus já estava prevendo essa situação que Pedro seria confrontado aqui no capítulo 11. E na versão aqui, né, na linguagem de hoje, olha o capítulo, versículo 1, o que diz aqui, eu acho, bem mais forte. Versículo 1, os apóstolos e os outros seguidores de Jesus em toda a região da Judéia souberam que os não-judeus também haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro voltou, versículo 2, para Jerusalém, aqueles que queriam que os não-judeus fossem circuncidados, o criticaram, dizendo, você ficou hospedado na casa de homens que não são circuncidados, e até tomou refeição com eles. Que guerra, que luta. Ou seja, os judeus, a princípio, achavam que a salvação seria para eles, exclusivamente para eles, né? Mas Jesus havia dito que a salvação começava dos judeus, quando Jesus estava ali, conversando com a mulher samaritana, que a salvação vem dos judeus, mas não significa que vir dos judeus iria parar apenas para os judeus. Que a salvação, na verdade, seria para todos. E Pedro aqui, ele tem uma resistência, ele é confrontado. Por quê? Por causa da tradição. Por causa daquelas picuinhas que havia, né? Aquela separação entre o judeu e entre os gentios, aqueles que não são judeus. E o Senhor Jesus, a gente vê também ali no Poço de Jacó, que Jesus começa a quebrar esses paradigmas. Então Jesus está quebrando ali uma barreira para que o evangelho se expandisse, né? Jesus está, através desse ato, através da salvação de Cornélio e toda a sua casa, está dizendo que a salvação não era apenas exclusivamente para os judeus, mas para todo aquele que nele cresce. E o próprio João, ele declara no capítulo 1, né, do livro de João, que ele veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem seus filhos. Então a salvação não é exclusivamente para o judeu, começou neles. Jesus foi judeu, então veio a salvação, começou neles, mas a salvação é para todos nós, né? E eles pegaram pesado, olha, como é que pode? Você comeu com eles, eles não são judeus, nossa lei não permite. Então eles tiveram essa resistência. Eu lembro que antes de me converter, hoje, graças a Deus, essa resistência, assim, essa barreira quebrou mais. Mas eu lembro que eu estava jogando bola em frente da minha casa, e veio um grupo de pessoas cristãos, e passou por mim, e um deles começou a me criticar. Aí eu pensei depois, né? Poxa, como que eles querem me enganhar para Jesus? Eu ainda não tinha 12, 13 anos. Me converti aos 14 anos. Como que eles querem me ganhar para Jesus, se eles vêm aqui e me criticam?
como que eles vão ter, né? Como que eles vão me cativar? Então, porque eu estava jogando bola, eles me criticaram. E passaram, e não falaram de Jesus. Interessante é isso. Eles não falaram de Jesus, eles nem sequer disseram, olha, Jesus te ama. Nem sequer. Simplesmente ele passou perto de mim, nós paramos, porque eles estavam passando. E eles começaram, um deles, começou a me criticar. Então, às vezes, irmãos, nós não ganhamos, ou pessoas não ganham mais almas para Jesus por causa dessa resistência. Ah, fulano não tem jeito não. Que não tem jeito, teve jeito para mim, teve jeito para você. Quem somos nós para criticar? Amém, gente? Amém. Queridos, vocês podem comentar também, viu? Me ajuda aí. Quem sou eu? Verdade. Observando aqui, pastor Flávio, aqui começa o primeiro embate daquilo que vai levar não só Pedro, mas Paulo a sofrer pelo evangelho. A circuncisão. Era o ato do judeu que se considerava ali de Israel, todos que se aproximavam deles tinham que ter a circuncisão. Então eu falo que aqui eles tinham e estavam começando a ver como aquela aliança que Deus fez com eles já não serviria de fato para provar que Deus era só com eles. Então eu falo que esse texto, quando fala dos circuncisos, aqui começa a quebrar uma tradição. E a pergunta é, será que ainda existe tradição para ser quebrada? Porque essa foi uma. E hoje, por causa dessa tradição, o povo de Israel não reconhece Jesus. Não aceitaram esse evangelho sem a circuncisão. Então eu falo que aqui é interessante nós observarmos, porque a gente fala assim, não foi só Paulo que teve esse embate dos circuncisos, que não era, que era, e ele teve que circuncidar Timóteo por causa de toda essa regra da religião, mas esse foi um dos, eu acredito que o ponto de maior cisão do povo e do evangelho começou aqui, com pessoas circuncidadas e os que não eram circuncidados. É verdade. E começou, né, a circuncisão com Abraão, né? Quando circuncidou a eles, Isaac. E é tradição, né? Outro dia o bispo Palarone, ministrando sobre isso, e ele falou uma palavra interessante, que circuncisão é como uma muralha, né? Que é uma tradição, tem tradição que é, na verdade, uma muralha, que precisa ser quebrada para que o evangelho venha a se expandir mais ainda. Então, eu me converti há mais de 35 anos atrás, e a gente percebe que, graças a Deus, Eric, que muitas tradições foram quebradas, né? Muitas picuinhas, coisas que irrelevantes, né? Que impediam o evangelho crescer. Ainda existem algumas tradições, mas graças a Deus diminuiu mais. Eu vejo que diminuiu bastante, que o evangelho está chegando a povos que, né, a gente não conseguia chegar, não é verdade? E falando sobre Paulo aqui, sobre a circuncisão, então Paulo realmente foi quebrando essa situação. Eu lembro de uma palavra do apóstolo Paulo, que Pedro ainda, né, criava um pouco essa resistência. Ele explicou, entendeu, Deus falou com ele, ele foi prova, testemunha de que o Espírito Santo veio sobre Cornélio, sobre todos que estavam ali. Mas teve uma ocasião que ele estava comendo com os gentios, e de repente, quando vieram os judeus, cristãos, Paulo simulou, tipo, se afastou um pouco, né? Paulo não, Pedro. Aí Paulo resistiu. Como é que você quer que o gentio vivam como judeu, né? Se eu não, é uma palavra aí, se vocês souberem aí.
Hipócrita, exatamente, porque queria que eles vivessem de maneira que eles mesmos não viviam, né? Então, essa tradição foi difícil quebrar, né? O próprio Pedro teve dificuldade, e foi quando Deus, né, chama o apóstolo Paulo para quebrar ainda mais essa resistência, essa barreira que havia para que o evangelho se expandisse cada vez mais, não é verdade? Esse texto aí, se eu não me engano, está antes do concílio de Jerusalém, acho que o concílio capítulo 15, aonde Pedro ele se reunia com os da não circuncisão, e quando vai chegando Tiago e a igreja, Isso, nesse momento, Pedro ele vai se afastar dos que não eram da circuncisão. isso. E Paulo vai usar uma palavra, é Gálatas? Gálatas Lê 2:11. aí para mim, por favor. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. 12. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comiam com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andava bem e diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Exatamente. Paulo, né, Paulo foi o precursor, resistiu o pastor na cara, exatamente, porque ele viu a hipocrisia, né? Ele viu a dissimulação para agradar, né? E Deus veio quebrando essa barreira. Então, quando Paulo viu essa situação, opa, aqui não, né? Se você é judeu, vive como gentio, como quer que o gentio, né, viva como os judeus? Então, quebrou essa tradição. Pastor Flávio e os demais, Sim, senhor. bom dia. É interessante esta questão que aqui é abordada, né, no livro de Atos. E a gente vê, após o capítulo 10 da conversão de Cornélio, nós vemos que aí o relato de Lucas vai chegando a esse ponto da circuncisão. E a gente vê a resistência que havia, porque para o judeu descendente de Abraão, era um mandamento para eles, era uma regra, eles não podiam de forma nenhuma violar. Todo o varão era circuncidado ao 8º dia após o nascimento, e todos eles traziam na carne esta marca, né, da circuncisão. Então, o que acontece? Jesus vem e faz o que ele fez. E o evangelho agora é pregado. E a gente vê que a igreja, os primeiros convertidos eram todos judeus. E para eles era natural aquilo. Eu não estou defendendo a circuncisão, eu estou apenas comentando. Era uma tradição, era lei, né? Era exatamente, para eles era uma regra inviolável, era a principal das regras para todo judeu do sexo masculino. E os seus líderes não abriam mão disso de forma nenhuma. Os seus rabinos, os seus sacerdotes, eles não abriam mão, os chefes de famílias não abriam mão, e os próprios pais, entendeu? Não interessasse se ia doer na criança 8 dias de nascido, cortar, derramar sangue, não interessava. Para eles aquilo era algo, era lei, entendeu? E conforme a religião judaica, o judaísmo, como você usou a expressão, era uma lei. Era uma lei inviolável, não tinha, para eles não tinha outra alternativa, não, era esse.
Eu estou dizendo assim para dizer o quão forte é a tradição. Como a tradição muralha, né? está tão arraigada dentro de nós que nós mesmos não nos damos conta, entendeu? Da presença dela no nosso dia a dia. Você entendeu? Mesmo depois de conhecermos o Evangelho. Entendeu? Por isso, a gente vê nesse relato da resistência deles, porque a maior parte, a maioria de todos da igreja eram judeus. E os que não eram judeus biológicos de nascimento, eram judeus, chamados prosélitos, aqueles que se converteram, que aceitaram, que aderiram ao judaísmo. Eles passavam por esse ritual, mas eles eram classificados, são gentios que aderiram ao judaísmo, então são prosélitos. Né? Então a gente vê que Lucas faz questão de mostrar estas coisas que havia. E isso precisava de ser quebrado, isso precisava de ser removido. Por quê? A ordem era levar o evangelho a todos os povos. Né? E a gente vê que, lá na frente, como já foi abordado aqui, que Paulo foi o indivíduo judeu, natural, da linhagem de Abraão, mas que teve uma visão do Evangelho tão profunda que ele deixou todas estas coisas de lado e mostrou um novo e vivo caminho que é Cristo Jesus, fora da circuncisão. Amém. É isso aí. Então, a gente entende que era uma barreira que estava sendo quebrada, né? Não, vamos dizer assim, porque eles queriam, porque, como o senhor falou, pastor Xavier, eles aprenderam, né, de berço, desde Abraão, e para remover, para que eles entendessem que o principal, a coisa mais importante, né, era a salvação, era o Espírito Santo. Então, até isso acontecer, houve um trabalhar ali dos apóstolos, e principalmente através do apóstolo Paulo, que trouxe a salvação até nós. E você vê que Pedro, ele teve essa resistência antes de Paulo, né? E a gente vê pelo livro de Atos que grande parte dos sacerdotes aceitaram a fé, né? E os sacerdotes eram os que zelavam disso. Eram os que zelavam desses pontos da lei, das cerimônias, etc. Era eles que zelavam disso. E além deles serem sacerdotes, grande parte deles eram líderes das famílias. E uma vez que eles veio para a igreja, para o evangelho, eles também trouxeram consigo aquilo. E não conseguiam abrir mão, não conseguia ver além desse parâmetro, entendeu? E eles queriam que continuassem assim, dentro da igreja. Verdade. E outra coisa interessante aqui, também, nesse texto que nós lemos, querido, é que o apóstolo Pedro, ele explica direitinho o que aconteceu, né? Ele dá o relatório. Por exemplo, ele como líder, um dos líderes, ele, Tiago, João, como um dos líderes, né? Parece que Tiago já tinha falecido. Então, ele como um dos líderes, isso. Ele poderia, não tem que dar satisfação, mas ele explica à igreja, ou seja, nós precisamos explicar, a igreja precisava de uma explicação. E ele, com toda a humildade, ele fala, gente, deixa eu explicar para vocês o que aconteceu. E quando ele explana tudo o que aconteceu do início, né, do sonho, da visão que ele teve,
ter a descida do Espírito Santo. E a pastora, né, Alexandra falou um negócio interessante ontem aqui, que o Espírito Santo veio antes do batismo das águas, para que não houvesse nenhuma resistência deles batizar aqueles irmãos. Quando Pedro vê o Espírito Santo descer sobre eles, disse, olha, se o próprio Deus batizou com o Espírito Santo, quem somos nós para não batizá-los com água? Então, sabe, a Bíblia é fantástica, Deus é fantástico, Deus faz as coisas tudo direitinho para que as pessoas possam entender, né? Entender de forma clara, né? De forma interessante, que não venha a restar nenhuma dúvida. Então, o Espírito Santo veio antes do batismo nas águas. Pastor Flávio, que quando Pedro vai com os enviados de Cornélio, de Jope foram 6 irmãos que eram da circuncisão. Foram com eles presenciar tudo o que aconteceu e agora estava lá para ajudar Pedro, né? Exatamente. Ou seja, tinha testemunhas, 6 testemunhas. Não tinha como negar. Pastor Fábio. O interessante é como fecha nessa história. No versículo 18, diz assim, depois que Pedro dá o relatório, né, explica a visão, o arrebatamento que ele teve, a visão que Cornélio teve, tudo que aconteceu, falou das testemunhas, além dos 3, esses 6 irmãos foram comigo. Aí o versículo 18, tem aqui, eu marquei aqui agora. E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se. Verdade. Porque estava uma confusão. Tava. Quando a gente fala de rebuliço. tradição, quando a gente fala de algumas coisas, e nos dias de hoje também isso acontece muito, né, Flávio? Algumas coisas que a igreja está acostumada, tradicionalmente, quando alguém vê mudando, como eu costumo dizer assim, gente, o chefe agora é outro. O líder agora é outro, então você tem que se atualizar, se adequar. E a gente vê que foi uma obra do Espírito, o próprio Deus teve que agir, derramando sobre eles naquela casa o Espírito Santo, que não tinha outra referência, né? Não tinha uma prova maior do que o que? Eles receberem o Espírito Santo, eles falarem em outras línguas. Ué, só Deus para fazer um negócio desse, né? E nos dias de hoje nós temos que tomar cuidado. Nós, às vezes, nós mesmos, nós somos acostumados a tradições. Tradições e tradições, e a gente vem vendo a igreja, né, mudando a cada dia. Ontem eu e Xavier visitamos uma família, e lá estava uma pessoa, né? Aquela pessoa é crente e nem sabe. Mas ela dizendo, eu tenho medo de aceitar Jesus. Ela é crente, pela fé, pelas coisas que ela fala, ela já é crente. Mas eu tenho medo de me batizar, porque eu fico olhando que se eu fizer uma caminhada, alguém vai me ver na rua e vai me criticar, como o senhor acabou de falar aí. E como é que vai ser? Ou seja, são tantas preocupações em volta, né? Preocupada por cada vestimenta, porque eu gosto de calça, a mulher falando, e eu não sei se eu vou me adaptar no vestido. Ou seja, ela não está participando de uma igreja, ela não participa de uma comunidade evangélica, ela não está no meio, mas lá fora ela está pensando que aqui é assim. Entendeu? Então são as tradições, precisam ser quebradas. E eu falei para ela, minha filha, tem quanto tempo você não vai lá na igreja? Ah, tem muito tempo. Falei, vá lá que você vai ver que as coisas mudaram. É verdade. Então, graças a Deus finalizou de forma tranquila, né? Apaziguou. E ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, logo também aos gentios foi por Deus concedido arrependimento para a vida. Então eles entendem aqui que a salvação é para eles e para todos os que nele crê. Aleluia, graças a Deus que chegou até nós. É Deus fazendo. Exatamente. Como lutar contra Deus. O pastor Flávio, pastor Érico, para encerrar. Só uma parte aqui que eu queria colocar, ressaltar, sobre a questão que no versículo 9 fala assim, porém,
a voz falou do céu pela segunda vez: não considere impuro o que Deus purificou. Essa palavra impuro era muito forte, porque no tempo de Israel havia ritos de purificação para tudo. Tudo. Verdade. Para alimentar, para entrar no templo. Havia um ritual de purificação. O povo de Israel, em se tratar de ambientes, a gente fala assim que é um povo, na sua estrutura para aquela época, era um povo que não adoecia fácil, por causa desses rituais de purificação. E quando a Bíblia fala que Deus os purificou, para você ver que interessante foi a morte de Jesus. Ele purificou algo que ninguém conseguiria purificar. Verdade. O impuro se tornou puro não por causa deles. Não haveria mais tradição para tornar alguém puro. Não haveria mais uma regra, como Jesus falou: ó, vocês lavam o exterior, mas esquecem do interior. A hipocrisia da tradição. Mas esse ato de purificação, tem muitas pessoas do mundo que elas precisam saber que elas já foram purificadas. Verdade. Elas precisam descobrir que elas não são impuras. E isso aqui me chamou muita atenção, só para ressaltar esse ponto aí, dessa tradição de Israel, que eles tinham um ato de purificação. Purificavam para comer, tinha que lavar pé e mão, entrava na casa, entrava no templo, o sacerdote tinha que purificar. Então, essa foi uma palavra liberada por Deus, e eles entendiam que era isso. Isso. Não era um ponto só jogado, tornar o impuro puro, não. Eles sabiam. Foi o próprio Deus, o né? próprio Deus falando para eles. Não chame puro que eu purifiquei. Por que Deus purificou? Então, assim, isso que levava talvez horas, dias, semana para purificar, Deus falou: não, já está puro. Só precisa ser revelado que há pureza ali. Então, é um fato também que me chamou a atenção e que me marcou aí no texto. Amém.